Já que eu vou falar sobre o livro de Deuteronômio, eu quero começar mostrando um artefato arqueológico para vocês. Está vendo aqui? Olha, isso aqui na verdade é um anel. Um anel. Ele está numa coleção particular. E como assim numa coleção particular? É porque alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, o próprio Israel, permitem a venda de antiguidades. Então, muitas peças são vendidas. Infelizmente, há também vendas ilegais de antiguidades, mas eu nem quero me referir a isso. Eu estou falando de vendas organizadas, que você tem documentação de procedência e tudo mais. O próprio Museu de Arqueologia do NASP tem peças que foram compradas legalmente com aprovação do governo de Israel, por exemplo. Então, são peças originais, legítimas, caras, muito, muito caras. Então, você já imagina que as peças que nós temos aqui no museu foram compradas com a ajuda, doações de muitas pessoas que apoiam o museu. Então a gente conseguiu juntar essa coleção aqui para ilustrar a Bíblia para você, e essas peças, então, às vezes estão em coleções particulares. E acontece, às vezes, que o colecionador, embora seja um aficionado por antiguidades, e ele tem ali várias coisas em casa do Egito, quer um exemplo da história? O próprio Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele tinha uma coleção de estatuetas na casa dele, inclusive estatuetas gregas, estatuetas romanas. Ele comprava em leilões, em casas de antiguidades. É lógico que no passado não havia tanto controle de legislação sobre isso, tanto é que a maior parte da coleção hoje do Museu do Louvre, do Museu Britânico, do Museu Pérgamo de Berlim, são peças que foram tiradas como espólio de guerra, e até uma briga hoje aí se essas peças não deveriam voltar para os países de origem. Mas, como eu falei, há muitas coisas da arqueologia que estão em coleções privadas. E é o caso desse anel. Um colecionador de Paris comprou antiguidades e comprou esse anel. Só que em 1984, alguém especializado na área de letras antigas, de escritas antigas, um paleógrafo, como a gente chama, analisou o anel e ele foi verificado como sendo original e contendo uma inscrição hebraica muito antiga, do século 7 a.C. Esse anel, como eu falei, de propriedade de um colecionador de Paris, ele traz as letras que foram usadas durante o século 7 a.C. E ele tem na ponta um selo separado em duas linhas paralelas. O anel é quase 1/10 de polegada de diâmetro, sugerindo que foi feito para um dedo masculino. E se você olhar aqui, você tem a inscrição, você tem as linhas duplas, outra inscrição e outra inscrição. Aqui você tem o lamed, que significa a preposição pertencente a. Só que como é um selo, as letras estão espelhadas aqui, estão espelhadas. Então você sabe, as pessoas usavam anéis para selar documentos, cartas, diplomas. Quer um exemplo? Vamos ver aqui o caso de José do Egito. Quando José foi colocado como vizir do faraó, veja o que a Bíblia diz que o faraó fez com José. Só um minutinho que eu vou pegar para você aqui, livro do Gênesis, capítulo 41, versículo, só um minutinho, 42. Olha o que diz aqui na minha Bíblia. Então Faraó tirou seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Percebeu? O anel sinete, o anel que tinha um selo. Então aquele selo era onde o faraó ali colocava a sua marca, era como se fosse a assinatura reconhecida. Hoje, quando você vai a um cartório, você é chamado para assinar um documento e você, às vezes, assina e tem um reconhecimento de firma. Então, o selo sinete era como se fosse isso, um reconhecimento de firma. Você tinha ali um documento e colocava o seu selo. Se fosse numa argila, ele ficava impresso ali. Se fosse com tinta, ele também ficava ali. Embora a maior parte dos selos que nós temos é mais para impressão de argila, não é tanto para tinta, como os carimbos que nós temos hoje em dia. E esse selo, ou esse anel sinete, que está nessa coleção particular de alguém lá na França, ele contém aquelas letras hebraicas muito, assim, importantes.
e quando você coloca a impressão do selo, o que a gente chama de bula, aí as letras que estavam espelhadas no anel, elas ficam no sentido normal. E aqui você tem a inscrição em paleo-hebraico. É bem diferente do hebraico que se lê hoje em Israel. Essas letras aqui, eu já falei isso com vocês em aulas anteriores, eram as letras que Israel usava antes do cativeiro da Babilônia. Quando o povo de Israel passou 70 anos na Babilônia e saíram do cativeiro, eles não usavam mais essas letras. Eles passaram a usar as letras do alfabeto aramaico, de modo que, ironia das ironias, o hebraico escrito depois da Babilônia era escrito em aramaico, com letras aramaicas. É como se, de repente, agora um japonês, depois de passar tanto tempo no Brasil, ele continua escrevendo em japonês, mas ele não usa mais os caracteres japoneses. Ele começa a escrever em japonês, mas usando letras do nosso alfabeto. Entendeu? Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Então, quando você vê uma Bíblia hebraica, por exemplo, às vezes a gente vai para Israel com algum grupo, e o pessoal sempre fala assim, olha, onde é que eu posso comprar aqui uma Torá? Ah, um amigo pediu uma Bíblia em hebraico. Aquelas Bíblias em hebraico impressas que você vê em Israel, aquelas letras que se usa lá em hebraico, são, na verdade, letras aramaicas, que o povo aprendeu na Babilônia. E assim a escrita vai evoluindo, chegando até o nosso tempo. Mas vamos ver o que diz o anel sinete. Ele tem, então, a letra Lamed, tá certo? E aqui você tem Lamed, Le, Hanan, Hanan. Aqui está, e aqui tem a palavra o Beit, então Le Hanan, pertencente a Anam, Beit. Aqui você tem o En, então Ben, ou seja, pertencente a Hanan, filho de Ilquiahu. Aqui você tem pertencente a Hanan, Ben, filho, Ilquiahu. Ilquiahu, olha, a mesma letra aqui, ó. Ilquiahu. Cohen, ou Kohen, que é sacerdote. Então a tradução seria pertencente a Hanam, ou Anam, filho de Ilquias, o sacerdote. Alguns têm dúvidas se o cargo de sacerdote refere-se a Ilquias ou a Anã.